Olá, este é o Nossa República, um espaço de conversa franca sobre os temas que moldam a vida pública e o futuro de Mato Grosso e do Brasil. O Brasil que entra em 2026 com desafios enormes, uma disputa eleitoral que tende a mobilizar paixões, mas que também precisa encarar um ponto decisivo: como superar o radicalismo político, o extremismo e a divisão do país por alinhamentos ideológicos. Nesta edição especial de 2 programas, vamos discutir as perspectivas para 2026, o impacto do ambiente digital na política e um tema que ganha força a cada eleição: o papel das igrejas, templos e terreiros no debate político eleitoral, a influência das religiões na política de um Estado que constitucionalmente é laico. Para esse debate, eu recebo convidados especialíssimos: a cientista política e professora Cristiane Fonseca e o jornalista e analista político Vinícius Carvalho. A proposta aqui é simples: mais argumento, menos torcida. Eu recebo com muita alegria o professor Vinícius Carvalho, analista político, e a nossa querida professora Cristiane Fonseca. E hoje a gente vai começar um programa de debates políticos, de conversas políticas. Nós estamos em ano eleitoral, o que justifica plenamente a gente tratar de alguns assuntos que dizem respeito ao interesse de todos nós. É preciso que a gente tenha uma compreensão, né, Cristiane, né, Vinícius, da realidade política, da realidade eleitoral, para a gente não cometer erros, né, no sentido de votar mal, escolher mal, enfim. E eu queria começar perguntando, e a pergunta vale para os dois. Nós estamos já em pleno clima eleitoral, o processo de debate político eleitoral já começou bem antes do tempo, geralmente começa lá abril, maio, né? Que começa a esquentar, quando chega perto das convenções, mas aqui nem virou o ano, a discussão já estava em pré-candidatura, as pré-campanhas já colocadas na rua. Eu queria saber o seguinte: nesse clima eleitoral de 2026, né, eu quero saber o que é que está em jogo, né? Quando vocês olham para 2026, qual é o maior risco, qual é a maior oportunidade que a gente tem nesse ciclo eleitoral de 2026, olhando para trás, olhando o que aconteceu nas 2 últimas eleições? Vinícius, hoje eu vou começar com você. Tudo bem, irmão. Como você preferir. Obrigado, Mauro, pela oportunidade. Sempre um prazer e uma honra estar com você, né? Obrigado a Cris também, mesma coisa, um prazer e uma honra. Obrigado ao público, né? Nesse programa que eu até brinquei com você, que é quase um dicionário de política, né? Você está com verbetes assim, né? E porque a luta política se dá também no plano teórico, né? As pessoas negligenciam isso. Acho que é só no plano político mesmo e econômico, né? Mas é no plano dos conceitos, né? Nós precisamos ter clareza conceitual para entender, né? E intervir, né? Você não intervém na realidade se não entender, né? Então, te respondendo, o principal risco é de um acirramento que possa deteriorar, né, o processo democrático, uma não aceitação, né, de resultado, como aconteceu em 2022. Né, Você acha que, apesar das lições pretéritas, recentes, com prisão de ex-presidente, condenação, não é só prisão, é condenação, né? 27 anos de prisão, essa coisa por tentativa de golpe, você acha que é possível ainda a gente vivenciar uma situação de não aceitação de resultado eleitoral num Brasil que está mais do que provado que as urnas eletrônicas funcionam, são corretas, enfim, o choro é livre, mas, né, as regras são claras. Sim. Você acha que é possível ainda? Acho, não. Acho pela crítica, né? Especialmente se for uma eleição muito acirrada, como tende a ser, né? 5%, eu acho, no máximo, para um lado ou para outro, que for vencedor, né? Então, eu acho que corremos esse risco até pela forma como o processo foi conduzido, né? Esse processo do julgamento da tentativa de golpe foi correto no mérito, mas na parte processual, muitos problemas também. Então, eu acho que o risco é menor, né, do que lá em 22, mas ainda existe. E a oportunidade? A oportunidade é de ampliar a democracia. Né? Acho assim que nós temos, né? Então, temos que, para os problemas da democracia, mais democracia. Rosa Luxemburgo, né? Vou sempre nessa linha, então
é uma oportunidade para nós resolvermos os problemas, né, da democracia com mais democracia. Apresentarmos soluções democráticas para problemas autoritários, que não é o que tem acontecido no Brasil nos últimos anos. Né? Para problemas autoritários tem vindo soluções mais autoritárias. Então tem tido uma degeneração. Né? Então eu acho que a grande oportunidade é ir caminhar para um rumo mais democrático. Cristiane Fonseca. Oportunidades e riscos, ou riscos e oportunidades, por onde você queira começar. Eu quero começar pelos riscos primeiro, né? Eu acho que esse cenário de polarização e uma desconstrução constante das instituições, ela vai continuar fragilizando o processo eleitoral. Porque a gente percebe reiteradamente, né, que o poder judiciário, principalmente, ele vem sendo desconstruído, a justiça eleitoral ela vem sendo desconstruída. Então, quando você desconstrói aquele que é o árbitro do jogo, você não aceita as regras do jogo. Ou só aceita as regras se o resultado for positivo para você. Se esse resultado não é positivo, você já criou uma vacina lá atrás, que é o descrédito nessas instituições, e aí você deslegitima o resultado se ele não faz parte da sua torcida. Então eu acho que esse é um risco muito grande, que são essas reiteradas críticas às instituições, e vejam vocês que as críticas, elas são importantes e necessárias. O problema é descredibilizá-las, e principalmente no tom de senso comum, ou seja, quando essas instituições elas não atendem à perspectiva da minha torcida. Uma outra ponderação que eu faço são essas questões das pessoas continuarem votando em pessoas, né, em projetos de heróis e não necessariamente em projetos programáticos, né? Então a gente cria ainda a figura das lideranças, dos sassamutemas, né? Daqueles que seriam possíveis salvadores da pátria, e aí a pauta de conjuntura, de construção de políticas públicas, elas vão ficando mais fragilizadas. Agora, eu vejo boas expectativas no quê? Esse tensionamento que 2022 apresentou de forma muito cabal, né, também causou um cansaço na sociedade. A gente percebe que a sociedade vem clamando por uma estabilidade política, né, vem clamando por uma pacificação política, ainda que muitas vezes o discurso de pacificação por parte dos nossos agentes políticos sempre seja, né, no sentido de fragilização daquilo que muitas vezes é contestado, né, do ponto de vista do que eles defendem. Mas a gente percebe uma sociedade que está buscando, que está gritando, né, para que a gente tenha maior estabilidade política. Então, diante disso, né, de pensar num Brasil que vem fragmentado aí desde 2012, de maneira bastante acentuada, esse cansaço com a política está fazendo por parte da população esse clamor de que a gente precisa de estabilidade. Então isso pode ser um fiel da balança para que a gente tenha um olhar para o positivo nesse ano de 2026. Eu vou continuar um pouquinho nesse tom, Vinícius, porque você lembrou aí a questão do Sassamutema, nós tivemos aí o Caçador de Marajás, né? E que deu no que deu, né? É uma situação que mostra, que revela que muitas vezes a gente aposta em saídas por conta dessa coisa, da figura do herói, o que vai resolver tudo com uma espadada só, enfim. E isso não acontece, não é real, né? E nós estamos aí, o Caçador de Marajás preso, está certo, num apartamento à beira-mar, mas está preso, né? Condenado, etc. E o outro na Papudinha. Então, agora o Brasil tem que parar de eleger presidente presidiário, né? E aí para os dois lados. Acho que é um momento que precisa... E eu queria falar o seguinte, perguntar para você, acho que a Cristiane abordou essa questão de uma forma muito inteligente, mas oferecendo uma perspectiva de melhora, no sentido de que o eleitorado está meio cansado, né? Cansado da polarização. A gente tem essa percepção, a gente como jornalista que investiga muito, que conversa muito, que busca muita informação, busca sentir o clima das situações, a gente percebe realmente que há
por menor que seja, há um certo movimento nesse sentido, até no posicionamento político de alguns políticos, que já estão começando a ajustar a bússola, né? Nem tanto para o radicalismo extremo da direita, nem tanto para o extremismo de esquerda, buscando um caminho meio termo, né, nesse sentido. Vocês acham que esses sinais, você ainda na primeira resposta aventou o risco de a democracia ainda sofrer algum embate, mas você acha que esse sentimento, essa pequena sensação, sinalização da sociedade brasileira hoje, de rejeitar o radicalismo, de ter atitudes, isso pode dar um alento na perspectiva desse ano, desse processo eleitoral, ou não adianta ficar muito alegre com isso, não? Acho que pode, Simão. Acho que pode, porque várias pesquisas medem isso, né? A pesquisa da Quest, por exemplo, mediu que tem 32% do eleitorado que é independente, né? Não é nem lulista nem bolsonarista. Né? O que é uma grande coisa, né? Quase um terço, né? 32%. Isso é uma outra pesquisa recente também sobre os invisíveis. Né? Eles identificaram 54% do eleitorado que ou é invisível ou é desengajado, né? Quer dizer, a maioria, né? O problema principal, Mauro, falta agenda, né? Porque o centro não é só uma questão geométrica, né? O centro não basta ele ficar, né, entre os extremos, né? Não é só uma questão espacial, né? Mas qual é a agenda? O centro está sem agenda, né, há muito tempo, né? Então... tem uma agenda de sempre, que é a agenda da imoralidade, né? Então, vamos, desculpa eu radicalizar nesse ponto, porque quando a gente fala em centro no Brasil, olhando para o Congresso, o que prevalece é a ideia do fisiologismo, é a ideia do tanto melhor quanto pior fica melhor, né? Porque aí eu tomo lá da cá, enfim, a gente assiste isso muito de uma forma aberta, né? O tal do centrão virou uma coisa desavergonhada, né? O cara não se posiciona como direita nem como esquerda, mas está mais para a direita do que para a esquerda, mais para a esquerda do que para a direita, dependendo do seu interesse pessoal, eleitoral, financeiro, etc. Esse centro também não é bom, né? Pois é, até porque ele não tem projeto, né? Ele adere a qualquer um, né? Ele só faz algumas exigências de ordem conservadora, né? Ele apoia qualquer governo, desde que ele mantenha o nível dos juros, né? Desde que ele não faça reforma agrária, desde que ele não faça grandes mudanças, né? A gente apoia qualquer governo, né? Tem isso, mas falta uma agenda, Mauro, assim, de maior clareza, porque as pessoas falam em terceira via, né, por exemplo, né? Mas terceira via para onde, né? A via é um lugar, né? Eu estou aqui e quero chegar ali, né? Então tem vários caminhos, tem várias vias, né? Me levam de um lugar para outro, né? Então qual é o caminho, qual é a via, né? Então é preciso essa atualização, é preciso surgir uma nova direita no mundo inteiro, no Brasil, isso é inegável, né? A direita se reformou, né, em vários aspectos, não só instrumentais, mas de conteúdo mesmo, né, substantivo, incorporou atores que estavam excluídos, marginalizados do processo, né? A esquerda precisa se renovar muito, tá? E o centro também, né? Precisa surgir um novo centro. Não só na prática, como também no discurso. Total. Concorda com isso? Então, assim, quando a gente fala do centro, é como eu falo, o centro ele é pragmático, né? Eu vejo as pessoas falando muito do MDB, inclusive é uma discussão local aqui, né, só pontuando, o prefeito vem colocado questionamentos em relação ao MDB estar com o PL, né, no sentido de que isso seria uma traição ideológica. Mas quando a gente retoma para os governos Bolsonaro e agora para o governo Lula, nós percebemos um MDB que foi tanto base do governo Bolsonaro, como base do governo Lula hoje também. Então, assim, o que há por parte do Centrão é o pragmatismo eleitoral e não necessariamente programático. Então, a construção de uma terceira via que pudesse vir daquilo que as pessoas chamariam de mais equilibrado, ela acaba ficando inexistente, porque esses partidos acabam sendo siglas, né? Do qual pessoas participam dela por ver viabilidade eleitoral e não necessariamente um projeto, né? Então, nesse sentido, eu vejo que a polarização ela ainda vai permanecer presente nesse cenário eleitoral e com pouca qualificação do ponto de vista, né, do que deveriam ser aí propostas, projetos
e conteúdos programáticos disputando esse cenário de conjuntura política eleitoral. Eu fico bastante impressionado com a capacidade dos políticos de tecerem saídas, né, para tudo ficar no mesmo lugar, né? É impressionante. A gente vê esse movimento do Kassab agora, unificando, pegando os candidatos principais, né, o Ratinho Júnior, o Leite lá do Rio Grande do Sul, o Caiado de Goiás, tudo dentro da mesma sigla e, claro, se transformou numa sigla poderosa. Sim. Né? Mas poderosa para barganhar, né? Porque eu vejo pouca contribuição para o Brasil nesse sentido, né? E é uma sigla também dividida tanto quanto o MDB. Né? Tem uma parte do PSD que está lá com o presidente, o vice-presidente, Fávaro e etc. E outra parte que está absorvendo a direita de partidos que não se sustentam mais, que não resistem mais estruturalmente, como é o caso do PSDB. Né? O PSDB tem... se desidratou, né? Não, mais do que isso, Cristiano. Eu acho que o PSDB ele está em fase de liquidação. Está naquela coisa, o doente terminal, está nas últimas, tentando aqui, em Mato Grosso, montar alguma coisa que possa manter o partido, enfim. Mas o PSDB, aquele de Fernando Henrique, Mário Covas, aquilo acabou. Né? Esse partido não existe mais. Né? A social-democracia não tem representação alguma. E aí eu falo social-democracia do ponto de vista ideológico. Né? Você não consegue encontrar isso em partido nenhum, em sigla nenhuma. Né? Então, assim, quando você fala em partido PSB, Partido Socialista Brasileiro, não existe como socialista nem como ideologia. Né? Na prática, não existe. Né? Essa situação de fragilidade dos partidos, né? A Cristiane tocou mais de uma vez na questão das siglas servirem apenas como cartório, de uma certa forma, para poder abrigar as pessoas para o jogo eleitoral, mas que não tem uma identidade. Né? Nós vemos o MDB, o MDB do Ulisses, um MDB democrático que lutou contra a ditadura, que abrigou grande parte da oposição brasileira ao regime militar sob suas asas, quer dizer, que foi fundamental, né, para a redemocratização do Brasil. Hoje é um partido de direita, né? Majoritariamente de direita, porque a direita ganhou um espaço eleitoral importante. É possível renascer as siglas, ressurgirem siglas com um conteúdo ideológico definido e com um programa que possa ser debatido como de interesse público? Mas essa questão vocês respondem para mim em instantes, logo depois do comercial. Mato Grosso tem o maior pacote de infraestrutura do Brasil. Mas o que isso muda na sua vida? Muda o tempo de deslocamento de um lugar para outro, a economia da cidade, o acesso aos serviços e a chegada das oportunidades. A nova ponte do Atalaia chegou para aliviar o trânsito e facilitar o acesso entre os bairros, deixando o caminho para o trabalho, para a escola ou para casa muito mais rápido e tranquilo. E em toda a Baixada Cuiabana já são 527 quilômetros de asfalto urbano, ruas pavimentadas, bairros conectados e uma cidade mais organizada e bonita. Porque quando a estrada chega, a vida de todo mundo muda para melhor. Afinal, não é só asfalto e ponte, é progresso, é desenvolvimento. E não para por aí. Tem muito mais obra acontecendo, muito mais transformação vindo pela frente. E a verdade é uma só: está muito melhor viver aqui. Esse foi um recado do governo de Mato Grosso. Não saia daí, que eu volto já já com a Cristiane e com o Vinícius. Nossa República está de volta essa semana, promovendo aí um bate-papo, mais debate aqui sobre temas políticos e eleitorais, aproveitando o gancho aí das eleições, o gancho e a responsabilidade, né, das eleições de 2026. Professor Vinícius, a gente deixou uma pergunta no bloco anterior
sobre essa questão dos partidos políticos, da questão, o senhor falava do pragmatismo, desse centrão, que é sem muito propósito, que, aliás, concordando com a sua definição, né, dos partidos de centro. Mas e aí? Então, primeiro é o seguinte, né, eu quero fazer um comentário mais profundo, mais estrutural, né? Nós somos muito apegados a essas instituições da democracia liberal, né? Partidos, parlamento, imprensa, tá? Só que elas estão em crise, né? A verdade é essa, elas não têm o mesmo perfil a política que tiveram outrora. A sociedade está em crise do ponto de vista político. Né? Então, quem melhor entendeu e tem aplicado isso são os bolsonaristas aqui no Brasil, né? O chamado Partido Digital Bolsonarista, né? É uma pesquisa muito interessante que saiu do CEPRAP, Centro Brasileiro, né, de Análise e Planejamento, lá de São Paulo, do Marcos Nobre, né, coordenado pelo professor Marcos Nobre, da Unicamp, analisando isso, né, a metodologia de trabalho do Partido Digital Bolsonarista, né, que é muito mais focado nas redes sociais do que nessa estrutura partidária convencional, né? Juventude do partido, aí, filiado, militante, quadro, né? A carreira dentro do partido, regras, né? Você disputa um mandato, depois vem outro, né? Eles são muito mais apegados às redes sociais. Então, os partidos, como instituições, eles estão já defasados, né? E aqui no Brasil, muito oligarquizados também, são muito fechados, né? Homens brancos, idosos, ricos, né? A maioria dos presidentes de partido tem esse perfil, né? Então, por isso entende-se esse déficit de legitimidade dos partidos. No segundo nível é o seguinte, nós estamos numa transição, estamos enxugando o quadro de partidos por conta das reformas eleitorais feitas, né? Em 2017, por exemplo, a reforma que estabelece a cláusula de barreira, né? Que é progressiva, né? Ela vai subindo eleição a eleição, e o acesso ao fundo partidário, ao fundo de financiamento de campanha, ao tempo de mídia, né? Então, a estratégia contida ali é enxugar o número de partidos. Na última eleição em 22, apenas 12 alcançaram a cláusula de desempenho, né? Que é o percentual de votos ou o número de deputados federais. Nessa, agora desse ano, a projeção é que 7 ou 8 atinjam, né? Então, com um quadro mais enxuto, abre mais espaço para a identidade, não? Porque com 30 partidos, amigos, não tem identidade. Qual é a diferença do PSC para o PSDB? É tudo igual, né? Então, agora, com um quadro mais enxuto, de 3, 4, 5 partidos, você consegue ter um pouco mais de clareza das diferenças entre eles. Prevalece o personalismo mesmo, como destacou Cristiano. Né? O importante é o nome, é a pessoa, é o Marajá, é o caçador de Marajá, né? É aquele que defende teses, muitas vezes, bem personalistas mesmo, né? E o eleitor vai atrás disso, né? O eleitor vai atrás desse herói que não existe, né? Mas quando você fala dos partidos, me vem a questão programática, principiológica, quer dizer, aquilo que os partidos devem assumir, e é o que deveria unir as pessoas em torno das ideias, né? Então, os princípios dos partidos, aquilo que o partido defende, as regras de comportamento, enfim, que deveriam ser a baliza, olha, a gente é assim, quem se identifica com a gente vota na gente. Essa é a ideia, em linhas bem simplistas, né, do que significa o partido, do que representa ele. Mas eles acabaram se transformando, na verdade, em um grande cartório. Vocês têm razão, os partidos são utilizados, independente da questão ideológica, independente dos princípios programáticos, de tudo isso, para beneficiar esse ou aquele. Quer dizer, hoje, a grande discussão nesse momento das composições eleitorais é assim, esse partido aqui eu tenho a chance de me eleger ou de reeleger mais do que aquele. Quer dizer, é uma contabilidade que se faz. Cálculo eleitoral. Cálculo eleitoral. Né? Hoje não importa. Né? Aí isso explica, né, o MDB, que já foi um partido de centro-esquerda, né, um grande partido de centro-esquerda, e que se transformou hoje num cartório. Exatamente isso, né? Que aceita qualquer um, desde que tenha possibilidade eleitoral, o candidato tenha possibilidade eleitoral, né? E o candidato também só escolhe o partido desde que ele tenha uma perspectiva de obter os números suficientes no quociente eleitoral para se eleger, né? Isso não é um fator importante do declínio político brasileiro?
Eu vejo isso como uma fragilidade, né? E aí eu quero voltar ao que o Vinícius disse, assim, esse número de partidos, né? Eu acho que ele inviabiliza a perspectiva do que é projeto e do que é identidade particular, pessoal, personalista. Quero até citar um exemplo aqui, né? Quando a gente pensa no Aldo Rebelo, alguém que já foi do PCdoB, Partido Comunista do Brasil. Da linha dura. Sim, foi ministro, inclusive, do governo Lula, né? Então, assim, representando mesmo o PCdoB enquanto aliado, né? O PCdoB é um partido histórico aqui no Brasil. E hoje, onde ele está? No Democracia Cristã, que faz parte de um outro espectro político, nesse caso, representando aí a direita, né? Então, o que nós percebemos aí, né? Mais uma vez, ratificamos. As siglas, elas são somente siglas, né? E elas estão fragilizadas do ponto de vista programático. Eu sempre falo para as pessoas assim, quando você for pensar num projeto eleitoral, busca ler o programa de governo daquela pessoa que colocou o nome à disposição, busca ler o programa partidário para você entender quais compromissos aquela pessoa realmente terá. Porque como a gente individualiza isso, né, a gente pessoaliza isso, essas outras coisas se tornam secundárias. Então, quando você vai falar em termos de propostas com as pessoas, elas geralmente não estão nem no programa de governo e nem no programa partidário, né? Haja vista esse quantitativo imenso de partidos que o Brasil tem, né, que não são ideológicos, a gente pode até traçar assim, olha, tem partidos que estão no espectro mais progressista, tem partidos que se localizam no espectro de direita, mas com muito pouca identidade. Como você mesmo disse, o PSB, Partido Socialista Brasileiro, está muito distante do que se prega a ideia do que é socialismo, né? Não há uma busca por isso. E se você olhar a cartilha do partido, você vê que realmente em nenhum momento ali está escrito de construção do partido para o caminho socialista, né? Ele atua como um partido social-democrata. E a gente percebe isso nas gestões do PSB, né? Então, eu acho que esse quantitativo de partidos, ele prejudica muito isso. Os próprios projetos de negociações individuais de poder, elas fragilizam isso também. Você citou muito a questão do Kassab, né? Ele traz dentro do partido 3 figuras aí, né, que se colocam à disposição para o âmbito presidencial, ou seja, como se o PSD demarcasse, nós teremos candidato à presidência, mas isso parece que está muito mais do ponto de vista de uma posterior negociação do que realmente que o partido tem conteúdo e alguém que represente o seu projeto. Parece mesmo uma estratégia para negociar alguma coisa. Para negociar. Aí na frente, né? Uma divisão, o apoio a um determinado candidato. Esse é o momento que isso vai acontecer. Então, esse é um ponto importante, Paulo, se você permite. Os partidos se mercantilizaram, eles viraram empresas, né? Isso está muito notório. Grandes empresas, né? Empresas milionárias, aliás. É verdade. Né? Bancadas pelo dinheiro público. Então, eu costumo falar, existe o sistema S, né? Que é uma estrutura corporativa, associativa, né? Das federações do comércio, da agricultura e tal. E tem o sistema P, né? Dos partidos agora. Isso é bem novo. PT, PSDB e tal, isso é bem típico. Um diferencial que os partidos tinham nessa orientação clássica que você trouxe, assim, o partido ele tem que formular propostas para toda a sociedade. É a visão daquela parte da sociedade para o todo. Como é que o todo vê saúde? Né? Como é que o socialismo vê saúde, vê educação, vê povos originários, vê medicina, vê infraestrutura, agricultura, enfim. Essa visão mais macro eles perderam. Ou como não vê nada disso, né? Então, porque tem partido que não vê povos originários, que não vê os indígenas, não vê, né? Mas aí que eu ia chegar. Eles estão com uma visão corporativista, com uma visão micro, só para aquelas clientelas que eles representam. Entendeu? Eles não têm essa proposta geral de sociedade como se tinha nos partidos clássicos, né? A visão que os socialistas tinham, que os sociais-democratas tinham, que os liberais, os conservadores tinham para tudo, né? Para a sociedade como um todo, isso acabou. Virou realmente um sindicato de políticos, né? E uma estrutura associativa, um sistema P mesmo. E no final das contas eles se juntam para resolver os problemas que interessam a eles sob esse ponto de vista, claro, né, do fisiologismo partidário. Bom, seguindo aqui a ideia do roteiro que a gente discutiu, né, eu queria falar um pouquinho sobre o papel da imprensa, o papel do jornalismo,
o papel da comunicação, né, com essa nova realidade tecnológica, né, como é que nós, jornalistas, podemos contribuir de forma cidadã, de forma democrática, de forma responsável, para que as pessoas possam ter, pelo menos, a melhor informação possível. Isso é uma questão importante. Eu acho que essa é uma das finalidades desse programa, que é, pelo menos, expor ideias, expor fragilidades, expor, olha, os caminhos, né? Porque nós vivemos uma realidade, que é a realidade digital, onde cada pessoa vira um protagonista das suas próprias ideias ou de defesa da ideia dos outros, né? O que era antes feito, de uma certa forma, com regras bem definidas pelos profissionais de jornalismo, né, informar. Hoje você encontra todo tipo de informação e desinformação em qualquer rede social, um negócio com uma mudança. Falar um pouquinho sobre isso. A comunicação hoje, qual que é a nossa responsabilidade? Você como cientista política, professora, comentarista, que está no seu dia a dia nas televisões, nas rádios, você também, Vinícius, eu de uma certa forma, como é que a gente deve conduzir esse debate, essa discussão? Então, como eu falei, essas instituições todas da democracia liberal têm que se reformar, inclusive a mídia. Que a mídia também ela se oligarquizou muito, né? Também se burocratizou, se profissionalizou demais, se fechou. Né? Que há alguns anos atrás a mídia no Brasil era dominada por 7 famílias. Né? 7 famílias decidiam o que era verdade. Né? Família Frias, da Folha de São Paulo, família Mesquita do Estadão, Vitor Civita, família Bloch do antigo Grupo Manchete, o Silvio Santos, família Marinho. Quer dizer, numa sala como essa aqui, eles decidiam, não, isso aqui é verdade. Tá? O que aconteceu nesse dia foi isso. Senhores, nós temos um acordo aqui, né? Todo mundo vai publicar isso aqui. Né? Então, isso é ruim. Então, essa mídia também ela se fechou demais. E com essa democratização que nós temos tido via redes sociais, ela passou a ser questionada, né? Porque outros pontos de vista foram aparecendo. Né? Então, ela ainda é muito importante, o jornalismo profissional, pela questão da credibilidade. Porque são veículos que não vão arriscar a credibilidade por qualquer coisa. Né? Especialmente na questão da pós-verdade, de fake news mesmo. Né? Porque, assim, primeiros fatos, né? É o lema da CNN, inclusive, né? Lá dos Estados Unidos, facts first, né? Primeiros fatos. A gente pode divergir sobre os fatos aqui, ok, legítimo, mas o que aconteceu? Né, entendeu? Então o jornalismo profissional tem esse papel ainda muito importante, porém ele ainda é muito, muito fechado, ele não se abre, por isso que essas forças mais à direita veem como uma ditadura, né? que é muito fechada e não é acessível. E não é também porque tem regras? Mas quais são essas regras também, né, Maura? Não, são regras jurídicas, define, né? Não, sim, mas você tem uma previsão jurídica que diz, olha, você tem que estar assim, você responde pelo que você escreve, você tem responsabilidade sobre o que você divulga. Eu me refiro sobre quem fala, né? Quem participa, quem opina, né? Uhum. Hoje é tudo muito dependente dos donos dos meios de comunicação, por exemplo, né? Da publicidade, nessa relação com a área comercial. Então é nesse sentido, esse direcionamento assim, de conteúdo editorial mesmo. Uhum. Que quando se monta, né, uma pauta, né, você exclui alguma coisa. Por que você incluiu esse tema e não colocou outro? Né? Então isso tudo realmente é um processo muito enviesado, muito direcionado. Professora Cristiane. Eu queria entrar no outro viés, porque acho que o Vinícius foi muito feliz ao falar aí sobre os veículos de comunicação que hoje a gente chama de tradicionais, né? Uhum. Veja só como que as coisas mudaram. Eu queria vir aqui para a questão das redes sociais. Eu acho que a gente tem uma falsa sensação de que as redes sociais é um ambiente totalmente democratizado, né? Por que uma falsa sensação? Porque, assim, rede social, ela é fomentada por algoritmo. Algoritmo não trabalha necessariamente com verdade, ela trabalha com engajamento. E quando a gente fala de engajamento, as informações que mais engajam são aquelas que fomentam medo, ódio, né? Violência. Essas variáveis aí, elas fomentam os algoritmos. E aí o que acontece? O algoritmo, percebendo isso, ele amplifica a possibilidade dessa informação chegar para mais pessoas. Só que tem uma outra variável aí. Alguém patrocina para que isso saia do papel orgânico. Então será que realmente a gente está vivendo
uma regra democrática para todos, eu acho que aí, mais uma vez, mesmo as redes sociais abrindo a possibilidade para que todos falem, ela também é desigual sob esse ponto de vista de que quem também tem mais condições tem mais possibilidade de investimentos nessas plataformas, financiamentos, publicidade dentro delas, né? E aí você cria um mercado, né, de informações que necessariamente eles não legitimam ou têm compromisso com a verdade. O algoritmo não tem compromisso com a verdade, como eu disse, ele tem compromisso com o engajamento. E nesse sentido, só para fechar, Mauro, criamos essa desigualdade, né, nesses veículos também, e eles acabam respondendo mais às suas bolhas, né? As pessoas acabam lendo aquilo que necessariamente atende já ao que ela acredita. Até porque o algoritmo encaminha, né? Encaminha, porque se eu leio sobre a variável X, o algoritmo percebe que eu reiteradamente entro nisso e ele vai me bombardear dessas informações. Ou seja, mais uma vez, a comunicação ela fica segmentada, fragilizada, e aí a gente vai ter que usar a palavra que é polarizada. Olha, eu concordo plenamente com as duas teses, acho que elas são, os dois aspectos levantados são super pertinentes, mas eu preciso fazer uma pequena defesa do jornalismo tradicional, quer dizer, aquele convencional anterior às redes sociais, não anterior à internet, mas a esse boom das redes sociais, né? Porque, primeiro porque eu sou dessa geração ainda, né, que a maior vergonha para um jornalista é publicar uma informação e essa informação não se confirmar, não ser verdadeira. Então, moralmente, individualmente, cada jornalista da minha geração carregou esse peso. Né? Então, por isso que as informações eram muito checadas, eram muito averiguadas, no sentido de que a gente garantisse o mínimo de proximidade com a verdade. Né? E quando não tivesse alguma dúvida, deixasse isso claro nas matérias. A gente foi formado para isso. Né? Então, o jornalismo, quer dizer, tem regras éticas a serem seguidas, obrigatórias, mas por uma questão de sobrevivência profissional. Pior coisa do mundo, porque o jornalista só sobrevive no mercado se ele tiver credibilidade. Se ele não tiver, nesse jornalismo tradicional do qual eu venho. Né? Se não tiver credibilidade, esquece. Então, se o veículo não tiver o mínimo de credibilidade, ele também, não estou dizendo que o veículo não se preste a defender interesses empresariais ou de grupos econômicos ou de visões políticas do mundo. Né? Acho que todo veículo ele tem um alinhamento com algum, mas isso tudo tem. Né? Você vai pegar a bancada nossa, que eu acho um equívoco, que essa é uma discussão para o próximo programa. Hoje a representatividade está lá. Ou são evangélicos, a bancada da bala, a bancada do agro, a bancada do... Quer dizer, você não tem a bancada do povo brasileiro. Você tem setores, né, representados dentro do universo do Congresso Nacional, que não representam a totalidade da população brasileira, de jeito nenhum. Né? Então, isso é ruim. Né? Então, assim, só para defender e pontuar que o jornalismo tradicional, ele tem defeitos, claro, né, como toda a profissão, mas ele tem regras claras, definidas, as empresas respondem, o profissional jornalista responde por aquilo que escreve, por aquilo que produz, pela informação que divulga. Hoje, nesse mundo digital, qualquer um fala qualquer bobagem, difama, agride, enfim, e as coisas não se revelam, com raríssimas exceções, não são punidas. Né? No geral, as coisas acontecem e ficam por isso mesmo. Então, isso é muito ruim, né? E ruim pelo tamanho, né? Pela dimensão que as informações tomam nas redes sociais. Então, a questão da vacinação, por exemplo, da desinformação, né? O prejuízo que isso causou para a sociedade como um todo. Né? E alguém foi punido por isso?
Então, né? só para completar, até por causa do tempo, né? O problema é mais de ordem organizacional, mesmo editorial, dessas empresas. Exemplo, aqui no Brasil, é um dos poucos países do mundo em que um mesmo grupo de comunicação pode ter rádio, TV, internet. Em outros países do mundo, quem tem rádio não tem TV, quem tem TV não tem jornal impresso. Não, tudo bem, mas essa é uma discussão que ainda é pertinente, Isso, eu acho. pronto. Né? É mais eu não essa tenho linha. nem Mais dúvida essa disso. linha. Mas eu acho que é preciso resguardar princípios, né? Credibilidade, essa coisa. Até porque o que está no papel você não deleta. Fazer só um adendo, Mauro, assim, a gente percebe que até quando a gente fala sobre regras, sobre leis reais, a gente tem isso ainda voltado para a imprensa tradicional, para a mídia tradicional, mas para as redes sociais, não. Esse ainda é um campo esvaziado no que se remete a regras, né? No que se remete a normas, no que é possível, no que não é possível. A gente também tem percebido, há uma percepção também que acontece, como as redes sociais vêm criando um engajamento muito grande, alguns veículos de comunicação, até para concorrer com esse engajamento, muitas vezes também vêm optando por essas matérias de lacres, né? Por esses shows de falas nos veículos de comunicação, mesmo tradicionais, porque começam a perceber que há uma competição real entre o que se está na mídia tradicional e quantos cliques ali também tem, qual audiência que ele tem e o das redes sociais. Então há uma concorrência entre eles, no entanto, em um ambiente ele está regulamentado, ele tem regras reais e no outro ele é um espaço vazio. Vinícius, Cristiane, a gente vai para um pequeno intervalo. Você que nos acompanhe, não saia daí, porque a gente vai discutir uma questão importante agora no próximo e último bloco dessa edição do Nossa República, que é o seguinte: se o Brasil quer reduzir essa divisão que a gente verifica, né, o que vem primeiro? Uma mudança nas lideranças, educação midiática, por exemplo, regras de plataformas, como a gente está começando a tratar aqui, que a imprensa tradicional tem regras jurídicas definidas no papel, constitucionais, etc., né? Ou nós vamos precisar reconstruir aquilo que o professor Vinícius fala, a confiança institucional dos veículos. Deixa eu te contar uma boa notícia para a nossa saúde. Daquelas que fazem diferença na vida da gente. Depois de 30 anos de espera, o governo do estado inaugurou o melhor hospital público do Brasil, que já está atendendo. Você já viu como ele é? O Hospital Central de Mato Grosso tem 6 andares, mais de 32 mil metros quadrados, com estrutura moderna, equipada, com tecnologia de ponta e muito conforto. Coisa que só tem nos melhores particulares do Brasil. São quase 300 leitos para atender casos de alta complexidade. 60 leitos de UTI, 10 salas cirúrgicas que vão fazer cirurgias super complexas como cérebro, coração, transplantes e até cirurgias robóticas. E o melhor, tudo isso de graça. E não é só isso. O atendimento é feito pelo Einstein Hospital Israelita, que é considerado o melhor do país, um dos melhores do mundo. Com um hospital tão incrível desses, é impossível não sentir orgulho de viver em Mato Grosso, né? Hospital Central, o melhor hospital público do Brasil. Esse foi um recado do governo de Mato Grosso. Não saia daí, que eu volto num instante só com Vinícius Carvalho e Cristiane Fonseca. Nossa República está de volta esta semana conversando com Cristiane Fonseca, cientista político, analista, e também com o jornalista e analista político Vinícius Carvalho. A gente deixava no bloco anterior a ideia de que a gente precisa, o que vem primeiro numa mudança de comportamento em relação à mídia, à sociedade, enfim, aos instrumentos, aos meios que a gente tem disponíveis para tratar a questão da informação. Mudança nas lideranças, educação midiática, regras nas plataformas ou uma reconstrução de confiança institucional. Podemos começar por esse geralzão aí, Cristiane? Sim.
Eu quero começar aqui primeiro pelas lideranças. O que nós não temos hoje por parte das nossas lideranças? Um compromisso, né, em realmente legitimar a verdade e verbalizar e reverberar isso. O que nós temos? Lideranças com pouco compromisso, né, com a verdade, lideranças que fomentam o discurso de fragilização das instituições. Isso faz com que suas bolhas, ou seja, o grupo que se identifica com essas lideranças, fomentem esses sentimentos, né? Então eu vejo que nesse sentido a gente precisaria pensar em lideranças que tivessem mais compromisso, né, com a democracia no sentido do estabelecimento da verdade. E não só disso, né? Do compromisso com a democracia, por quê? A democracia não é necessariamente só vencer as eleições. A democracia também pressupõe que mesmo que eu não vença as eleições, eu respeite o resultado dessas eleições. E muitas vezes essas lideranças, elas vão fomentando ao longo do tempo essa descredibilidade das nossas instituições, justamente para que quando resultados saiam, você já esteja preparado para fazer a crítica. Então eu colocaria aqui, né, que a gente precisaria buscar e cobrar mais das nossas lideranças esse compromisso com a realidade, esse compromisso com a verdade e esse compromisso com a democracia, que passa pelo respeito. Eu acho que uma outra variável importante aí, como você pontuou, é a educação midiática. Quando a gente fala dos veículos de comunicação tradicionais, nós dissemos constitucionalmente eles estão regulamentados e respondem de maneira bastante incisiva, né, sobre aquilo que é compromisso com o jornalismo, com as informações e aquilo que possa ter sido gerado com rumores de fake news. Mas esse ambiente digital, ele ainda está extremamente fragilizado no que se remete a isso, né? Não se há leis, não se há regras, e o que se há é que quando se fala de que a gente precisa regulamentar, as pessoas criam aí aquela factoide, né? Regulamentar é censurar. E aí você deixa esse limbo jurídico ainda nas redes sociais e acabamos não tendo uma educação midiática do ponto de vista do qual as redes ficam aí muito mais abertas, né? E a outra variável, né, que eu pondero, eu acho que é essa reconstrução das nossas instituições, né? Elas também precisam voltar aí a dar credibilidade para a nossa população. Como o Vinícius até pontuou inicialmente, né? Nós tivemos aí o último caso de julgamento da trama golpista. Eu acho que o mérito, né, ele foi muito bem definido, né? Nós tivemos aí todos os indícios comprovados de que houve toda essa mediação em cima do golpe. Então as pessoas foram punidas por conta disso. Mas ao mesmo tempo, você viu um judiciário que tramitou muitas vezes atropelando alguns processos, né? E muitas vezes deixando mesmo ali, né, alguns pontos de descredibilidade. Eu colocaria aqui duas ponderações. As pessoas falam muito do Alexandre de Moraes, mas falam do Alexandre de Moraes principalmente aqueles que estão na bolha bolsonarista, né? Como se ele fosse o grande antagonista do Bolsonaro e não legitima a Constituição, processo legal, com realidade, né? Coloca isso como perseguição política. E aí do outro lado você vê um Fux que foi exaltado por essa mesma bolha. Por quê? Porque ele fez defesa do Bolsonaro. E aí depois esse mesmo Fux, ele faz uma fala que para mim, do ponto de vista constitucional, ele é preocupante, né? Ele diz que o STF, ele deveria se posicionar muito mais em como a população tem os seus sentimentos, em como a população quer ser representada, ou seja, quais são os anseios da população. E aí isso me preocupa, porque o STF é o guardião da Constituição, é aquilo que nos coloca
com o discurso de que a lei é para todos. Então, quando eu falo que o STF deve ouvir o anseio popular, ou seja, quando eu falo que o STF tem que ouvir as ruas, eu não estou credibilizando aquilo que são as leis, e aí eu fragilizo as nossas instituições que fortalecem o processo democrático. Muito bem, vamos seguir em frente. Eu acho que essa posição, acho que foi bem lembrado, Cristiano, acho que a posição do Fux foi lastimável, não que ele não tivesse direito a ter o entendimento que teve, absolutamente correto, se juridicamente aquilo se sustentasse, né? Enfim, acho que perdeu a oportunidade até de defender essa tese, mas de uma outra maneira, né? E, de fato, o judiciário não tem que estar sujeito aos humores das ruas, né? Quem tem que estar sujeito é o Congresso Nacional, são os políticos, são aqueles que recebem votos. Não é o termômetro da rua, não pode ser essa balizar a atuação do judiciário. Vamos continuar um pouquinho nessa toada. Eu falei da questão da representatividade, mas vou deixar também a questão da discussão de um Estado laico, da política laica, da representatividade laica ou não laica, porque isso tem um componente de influência muito sério, né, na condução das decisões lá do Congresso Nacional, que às vezes nos obriga a engolir certas coisas que não são democráticas, por óbvio, né? Mas nessa linha aí das mudanças, Vinícius, dessa visão de o que vem primeiro, né? Você acabou não se manifestando, e eu queria entender se essas mudanças nas lideranças, se é possível isso. Eu percebo que muita gente já está atuando politicamente de uma forma mais equilibrada, de uma forma um pouco mais séria. Tem muita gente ainda, a maioria, por sinal, que está no oba-oba do vale tudo, né? Quando eu falo de educação midiática, eu estou falando do sujeito passivo, no caso, que recebe a notícia, que está ali tendo acesso ao receptor das mensagens, né? Educação no sentido de ele conseguir identificar aquilo que é uma mentira, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é preciso ser considerado ou precisa ser contestado, né? Eu acho que isso é uma coisa extremamente importante, principalmente para estabelecer critérios para os nossos jovens, para o adulto de amanhã, né? Porque hoje a gente vê menino de 14, 13, 14 anos emitindo opiniões absurdas, né? Defendendo crenças que são absurdamente intoleráveis, inaceitáveis, né? Como verdades fáticas, como coisas consolidadas, né? Então isso é muito ruim, porque realmente desinforma muito e aí, como consequência, cria cidadãos com visões distorcidas da realidade, né? Tem gente que acredita que a Terra é plana, gente. Sim. Né? Tem gente que vacina, transforma o sujeito vacinado em jacaré. Tem umas coisas que a gente, né? Essa coisa de você destruir a credibilidade da ciência, né? Perigoso. É perigoso, né? Perigoso. Isso faz para chegarmos até aqui, né? Do ponto de vista da ciência, foi um caminho longo, exaustivo, né? Não dá para você virar as costas e voltar para a Idade Média, né? Também não. E quando eu falo de regras da plataforma, você já se manifestou um pouquinho sobre isso, né? Colocando a questão da liberdade. Eu também acho que é uma discussão que precisa ser feita de uma forma séria. Ou, por fim, de você tentar, de alguma maneira, restabelecer a confiança institucional que vem sendo perdido, né? O judiciário, o executivo, as instituições de uma maneira geral, né? ONGs, enfim, todas as instituições da sociedade, de uma maneira geral, hoje vivem numa situação de descrédito. E, a meu ver, na maior parte dos casos, injustamente, né? Então, essa manifestação que eu queria ouvir de você. Você é sempre muito eloquente, muito ponderado em relação a essas coisas.
E com uma profundidade boa, né, Cristiano? Que bom. Então, amigo, eu vejo da seguinte forma, eu fico com a última opção, né? Você pediu para escolher, eram 4, né? Não, mas eu quero que você fale sobre todas. O Cristiano fala sobre todas, eu quero ouvir você sobre todas, se for possível. Então, mas eu começo pela última. Pela última, vamos lá. É bíblico, né? Os últimos serão os primeiros. Né? Vou começar pela última, que é a mudança nas instituições. As outras todas vêm em consequência, né? Porque não é só educação midiática, é educação democrática, né? As pessoas estão aprendendo, entendeu? Mas assim, as instituições precisam mudar. Eu vou na contramão do senso comum, que é contra os fundos, né? O fundo partidário, né? E o fundo de financiamento de campanha, que chamam de fundo eleitoral, que não é. Enfim, a legislação não chama assim, mas boa parte das pessoas tratam dessa forma. É fundo de financiamento de campanha e fundo partidário. Porque o Brasil tem um modelo misto, né, de financiamento da atividade política, né? Meio público e meio privado. Tem países que é 100% público, né? Como a França, por exemplo. Na França não tem dinheiro privado nas campanhas, é 100% público. Né? E nos Estados Unidos é o contrário, é 100% privado. Nos Estados Unidos não tem dinheiro público nenhum, né? Que o horário eleitoral lá é comprado pelos candidatos, como qualquer horário, qualquer espaço na mídia. Né? Então, são dois modelos polares, assim, extremos. Né? A França 100% público, os Estados Unidos 100% privado. E o Brasil está no meio. Né? Então, assim, muita gente fala, esses fundos estão tirando dinheiro da educação, da saúde. Né? O senso comum é muito esse, o senso comum conservador, liberal, né? Neoliberal. Assim, né? Mas eu sou favorável a eles, eu só acho que nós temos que democratizar assim, o acesso, quer dizer, para que os partidos tenham acesso a esse financiamento, eles deveriam cumprir algumas condicionalidades. Né? Eles deveriam ser obrigados a se democratizar por dentro, né? Renovar suas estruturas. Nós temos dirigentes partidários aí com 30, 40 anos, entendeu? Na presidência de partidos. Não dá. É um negócio, né? Não dá. É um grande negócio. Um negócio milionário, vamos falar a verdade. Monarquia mesmo, né? Uma coisa monárquica, né? Da pessoa ficar anos, né? Algo vitalício e hereditário em alguns casos, né? Então, assim, para acessar o dinheiro dos fundos, tem que ter critérios de diversidade na composição, né? Do Diretório Nacional, dos diretórios, né? dos executivos, enfim, das instâncias dos partidos. Porque as pessoas acham que isso não tem impacto, mas tem. Muito. Tem um site lá de Brasília, o OLB, Observatório do Legislativo Brasileiro, em que eles analisam a produção legislativa, né? E é interessante, no caso de mulheres, por exemplo, né? A produção legislativa das mulheres é diferente da dos homens. Mesmo as mulheres de direita priorizam mais temas como educação, como saúde, como cultura, esporte e lazer, assistência social, ciência e tecnologia. E os homens já priorizam mais a segurança pública, agricultura, infraestrutura, economia, né? Então, ao votar numa mulher, você está votando em algumas políticas públicas específicas, né? Porque as mulheres são mais atenciosas, né? Para questões de cuidado, né? Enfim, de atenção. Então, por exemplo, hoje nós temos a cota de candidaturas, né? 30%. Precisamos ter cota de vagas, né? As vagas têm que ser de mulheres, não só de candidaturas, né? Então, mudanças dessa natureza precisam renovar nossa elite parlamentar, porque ainda é uma Câmara dos Homens Bons, né? Como era no Brasil Colônia. O nome do Brasil Colônia era essa, Câmara dos Homens Bons. Né? Que eram só homens. Resta saber bons para quê, né? Então, e bons para quem? E muita gente ainda usa essa expressão da pessoa, do cidadão de bem, né? Dos homens de bem, né? Ainda é uma expressão do Brasil Colônia, né? Então é preciso democratizar, né? Quem chega no parlamento brasileiro fala, peraí, não tem mulher nesse país? Não tem pobre, não tem negro, não tem índio, não tem, né? Porque são homens brancos, ricos, idosos e com sobrepeso, né? Boa parte deles. Né? Isso que importa. Então essa democratização precisa ser feita. Daí para frente você vai ver outras mudanças. É um negócio. Essa é uma discussão infindável. Né? Acho que acho que é preciso amadurecer mais. Eu acho que aí a grande contribuição que nós jornalistas podemos dar é pelo menos promover o debate, fazer com que as pessoas pensem. Mas o importante que a gente discuta é que essas ideias comecem, de alguma maneira, a ajudar as pessoas a raciocinarem, né? Melhor, em vez de embarcar nas ondas, né? Nas bolhas, enfim, naquilo que leva elas a repetir discursos que não têm o menor fundamento. Nossa República vai ficando por aqui, agradecendo nesta edição a participação da cientista política Cristiane Fonseca, do meu querido jornalista amigo Vinícius Carvalho, e prometendo que na próxima semana eles estarão aqui de volta para continuar essa conversa, que acho que é uma conversa super importante, mas sobre outros temas. Conto sempre com a sua audiência. Um abraço a todos.